ser meu estilo, às vezes, de interromper a aula com alguma coisa que são amenidades. Bom, aumenta a proporção de solos nus com a perda de camadas superficiais, onde estão os nutrientes, ou seja, reduz a biomassa e a produtividade biológica, aumentando a mineralização e a salinização. O solo é um composto, vocês aprenderam nos cursos de pedologia, formado de matéria orgânica, de minerais, de água e de partículas de ar, um composto. O que acontece? A parte orgânica vai se empobrecendo e a parte mineral vai ocupando espaço cada vez maior, os solos vão se mineralizando. Então, nesse indicador 3, fala de uma expressão importante para indicar o processo de desertificação, que é a redução da biomassa. A redução da biomassa é a redução da massa viva em termos de animais e vegetais. Vai se reduzindo, vai se reduzindo. Isso significa que nós estamos provavelmente diante de um processo de desertificação. O desmatamento é a redução da biomassa? É claro que é retirada. Uma quantidade muito grande de massa viva, vegetal, e levada para longe, né? Então é a redução de biomassa. Consequência para o solo vai se mineralizando, pode chegar ao ponto de desaparecer o solo, ficar uma carapaça mineral. Isso não é mais solo, isso aí é carapaça laterítica, é outra coisa, né? E pode também chegar à salinização, porque ativa a subida de sais do subsolo por capilaridade e vai concentrando sais na superfície. Então vai ocorrendo a salinização. Vamos continuar. Indicador 4. O índice de albedo se eleva e a maior reflectância reduz a temperatura da superfície, inibindo os movimentos convectivos ascendentes, que seriam os simuladores da chuva. O albedo, o que é o albedo? O albedo é o percentual, é sempre expresso em percentual. É a reflectância, mas é sempre expresso em percentual. Quer dizer, é o percentual de energia refletida em relação à energia incidente. Em relação ao montante de energia incidente, um certo percentual é refletido. Isso aqui é o albedo. Agora, numa área de floresta tropical, o albedo é muito baixo, porque a capacidade da floresta tropical de absorver a radiação solar é muito grande. Então, ela devolve muito pouco da energia. Então, o albedo é baixo. Agora, se o gelo é o contrário. Então, a superfície de areia tem o efeito de espelho. Reflete quase 100%. O gelo é quase 100% da radiação incidente. 100% não existe nunca, isso é só teórico. E a mesma coisa que o albedo máximo de 0%, um albedo nenhum, também isso é teórico somente. Então aumenta o albedo, porque o desmatamento, é claro, retira aquela grande massa de verde que tem a capacidade de absorver a radiação solar, e o albedo aumenta, portanto. Aumentando o albedo, diminui a energia disponível na superfície, porque reflete mais, né? Devolve mais, e diminuindo a energia, porque ela volta em forma de albedo elevado, o que acontece? Os movimentos convectivos ascendentes são inibidos, e eles seriam estimuladores da chuva, né? O movimento convectivo ascendente. Porque a chuva começa sempre com o movimento convectivo ascendente. Toda a chuva começa com isso, com o movimento convectivo ascendente, porque é que transporta a umidade, né, da superfície para os níveis mais elevados da troposfera. Mas aí é inibido o processo por causa do albedo mais elevado. Depois vem aqui uma conclusão geral, que o processo de desertificação tende a se autoalimentar, acabando por incorporar as regiões semiáridas e subúmidas ao deserto nuclear. No passado e ainda hoje as regiões mais pobres da população se adaptam adotando práticas de nomadismo. Agora vejam bem, isso aí precisa ser bem entendido. O deserto se autoalimenta, no sentido de, como está enunciado aí, ele vai incorporando as regiões subúmidas e semiáridas, mas não significa que esteja ocorrendo expansão. O resultado final é como se fosse uma expansão, mas na realidade
o deserto vai se instalando in situ, na região semiárida e subúmida. É ali que ele se instala. E vão se multiplicando os pontos de desertificação in situ. E aí vai criando uma superfície maior. Né? Mas isso sempre ocorre nas regiões subúmidas e semiáridas, que são chamadas áreas vulneráveis, as áreas de equilíbrio instável, equilíbrio ambiental instável. Não ocorre na região úmida. Tem desertificação na Amazônia? Não tem. É outro processo. Mesma coisa aqui. Tem desertificação no Rio Grande do Sul. Nós vamos chegar lá já. Não tem. Não úmida. A desertificação só pode ser identificada como tal em regiões transicionais de risco e regiões semiáridas e subúmidas. Um problema global. Aí vem aí vem aquela conferência de Nairobi que me referi, a resolução da ONU que convocou a conferência. Isso foi muito antes do protocolo de Montreal, que agora está fazendo 20 anos, né? Estou falando, ninguém mais fala no protocolo de Montreal, camada de ozônio. E muito antes da criação do IPCC, que foi em 88. E nós já fizemos 20 anos, né, do IPCC. 22, né? Já há 22 anos, mas isso é outro assunto. Não tem nada a ver com... A desertificação propõe dois desafios de ordem prática. Como conviver com o fenômeno e como estabelecer políticas públicas de combate. E dois, de ordem teórico-acadêmica. Entender a natureza do problema e subsidiar os governos para a tomada de decisões. Então, a partir de Nairobi, se criaram um grupo de trabalho, passaram a se criar as convocações bianuais como essas da Convenção do Clima, para discutir a questão da desertificação. Se estimulou a que os países, cada qual, criassem políticas próprias de combate à desertificação. É claro que também aqui foi criado no Ministério do Meio Ambiente Política Nacional de Combate à Desertificação. Mas aí é outra história. É uma política pública. As três maiores dificuldades envolvidas são a amplitude conceitual. Agora, nós vamos depois, eu acho que deve ter uma tabela aí. O conceito já foi dado, esse de Nairobi, reproduzido, mas eu proponho outro, que deve estar na sequência dos exames, vai ser porque eu não vejo a sequência, deve estar, e que eu estabeleço duas modalidades, dois conceitos diferentes. O deserto natural, o deserto resultante da ação da natureza, portanto, tem a ver com o clima, e o deserto antrópico, ou o deserto que eu chamo de ecológico, que é aquele que resulta da ação antrópica. Mas esse é um deserto entre parênteses, que o homem não é capaz, nem a mulher também não é capaz de produzir um deserto. Elas também são responsáveis, mas não são capazes de produzir deserto. Então é um deserto ecológico. E eu espero chegar lá no conceito que vai estabelecendo lado a lado a diferença entre um e outro. Entre um e outro. Professor, você criou esse conceito? Como? Você criou esses conceitos? Bom? O senhor criou esses conceitos? Fui. Eu ouvi no meu ensino médio isso. Você vai ver no ensino médio? Eu sei que você pode. É que eu acabei de trazer. Deserto ecológico? É. Depois eu vou ver como é que eles conceituaram lá. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu vi. É. Eu sou diferente. Claro que cada um pode propor, é livre, né? E cada um pode ser contestado também, etc. A ausência de metodologia da avaliação socioeconômica. Metodologia de estudo e desertificação. Nós vamos ver, acho que vamos ver na sequência aí. Existem diferentes metodologias para estudar o processo. E cada metodologia chega a um resultado, às vezes, diferente, né? Até na área médica, né? Vocês fazem um exame de sangue no laboratório, dá tal resultado. Faz o mesmo no outro laboratório, dá outro resultado muito diferente. O médico diz, isso é diferença de metodologia. Mas isso aí é sério, né? Porque agora,
Então nós também temos o direito de ter resultados diferentes, e temos sim, conforme a metodologia que nós, pesquisadores, aplicamos para estudar a desertificação. Eu apliquei uma metodologia, cheguei a um determinado resultado, que vocês vão ver aí. Outros pesquisadores aplicaram metodologias diferentes e chegaram a um resultado próximo, mas não rigorosamente igual. Bom, insuficiência de conhecimento sistematizado sobre conexões entre os indicadores socioeconômicos, situação ambiental das áreas áridas e semiáridas. Isso ainda falta muita coisa a ser conhecida, sistematizada, colocada em arquivos e trabalhado e processado. Falta muito ainda. Insuficiência, portanto, de conhecimento sistematizado. E isso, como é que se faz avançar o conhecimento? Estudando, pesquisando, dá trabalho. Mas é assim que se avança. Está assim aí agora, os dois conceitos distintos. Não, isso aí é o deserto, Pedro já vimos, né? É o índice de aridez. Olha, índice de aridez tem mais de quase 100. Houve uma época que eu comecei a colecionar índice de aridez. E depois distribuí para os alunos. Naquele tempo era bibliografado ainda, não tinha nem impressora, nada. Eu já batia. Eu acho que eu tenho cópia, eu vou mostrar para vocês. Os índices de aridez que eu colecionava. Depois distribuí para eles já pronto. Né? Isso foi antes de 1992, quando veio esse que estabeleceu o índice definitivo pela Nacional do Meio Ambiente. Mas então existem muitos índices de aridez e cada estudioso propõe, né, para chegar a um resultado numérico de o que é ou o que não é um deserto. Agora o conceito de desertificação. Pode deixar, já pode seguir. Também, já vimos também. Isso aqui é um modelo dos anos 70 que mostra um modelo inteiramente feito em computador, né? Que quando o albedo é de 35%, como se fosse uma semana, de 1 a 7. O total de chuva aqui em milímetros seguiria essa linha que está aí. Quando desmata, tira o verde e o albedo fica mais baixo, não, ao contrário, fica mais baixo, o índice de chuva fica maior aqui. 35% do albedo está aqui, 14% do albedo. E a chuva está diretamente ligada a esse percentual. Maior quando o albedo é menor. Essa linha de precipitação maior chove mais quando o albedo é menor. Isso é modelo, pura abstração. Causas potenciais são aridez, intensa aridez natural, alta variabilidade da precipitação, flutuação climática de grande escala. Pode interromper por aqui. Fatores antrópicos ativos, se nós vamos tratar depois. O que conta são os 3 primeiros. A intensa aridez natural, aqueles índices de aridez que vocês viram por aquela tabela, se forem números muito altos, quer dizer, em termos daquele quociente, né? Aí significa área intensamente seca, né? De grande densidade. Isso é um potencial para aquela região ir se transformando cada vez mais em deserto. A alta variabilidade de precipitação e a flutuação climática de grande escala. Isso tem a ver numa escala geológica. Quando as glaciações, por exemplo, do Pleistoceno, naquele momento houve uma oscilação dos cinturões anticiclônicos tropicais. Houve uma oscilação dos anticiclônicos tropicais. E aí então houve uma mudança climática importante. Houve a glaciação, por exemplo, o sudeste brasileiro. Quem estudou pioneiramente a paleoclima da América do Sul foi o Aziz Absaber, ex-professor da casa. E tem muito pouco estudo feito. Depois a professora Lília Boutrinari estudou também. Deu muita contribuição. Nós estudamos paleoclimas. Só que a professora Lília Boutrinari fazia mais uma escala reduzida, mas com mais verticalização da pesquisa dela. Muito boa as pesquisas que ela deixou. E continua deixando.